Bitcoin hoje passa por um dia excelente, essa alta significa muita coisa, apesar de bem modesto. A gente vai colocar isso a limpo, além do payroll, dados importantíssimos que saíram da economia americana, que podem mudar bastante o jogo daqui pra frente. Você vai entender tudo agora, então fica até o final desse vídeo e bem-vindo ao canal Vídeo Modesto, tá? Olha só, o que nós estamos tendo? Bitcoin subindo 2,5% já. Você pode até falar que é uma alta bem modesta, e só que tem um significado muito grande acima disso. A gente tá seguindo a linha de uma tendência de alta. Isso significa que o mercado ele tá de alguma forma não deixando a gente descer em preços de forma alguma. O mercado tá respondendo à altura nas quedas. O mercado cai, vamos empurrar isso para cima. E por que a gente consegue ver isso? Porque na linha de tendência a gente teve uma resposta aqui e outra resposta aqui. Então isso aqui pra gente é o que? Bom, o mercado não deixa o preço cair, ele começa a empurrar para cima. E a gente vai analisar mais coisa para ver o quão importante é isso. Só que o simples fato do mercado defender um suporte pode indicar um interesse em o quê? Buscar uma resistência. Com a nossa próxima resistência seria nos 24 mil, onde a gente bateu nestes dois topos aqui. Beleza, tranquilo. Agora, o que tá rolando no gráfico de 4 horas? É sempre ideal a gente dar uma olhada no time frame menor. E aqui a gente tem uma coisa excelente, eita, nós acontecendo, que é basicamente a formação de uma cunha ascendente. É uma cunha que vem aqui, a gente faz um rompimento dela e ela tende aqui pelo menos a espremer o preço, tá? A gente tende a romper ela para cima dentro desse padrão. Então você pode perceber que o mercado ele tá entregando um padrão de cunha, tá bem feio, mas de qualquer forma a gente, dentro de micro padrões, a gente consegue atingir um macro e a gente consegue ter uma visualização bem melhor do que está rolando. Com isso, qual a nossa interpretação aqui? O mercado ele pode estar brigando para romper essa linha de tendência de baixa aqui dessa cunha. Rompendo isso aqui, a gente pode já criar força para subir nos 24 mil dólares. Por que isso? Porque o mercado está defendendo esse suporte, assim como defendeu anteriormente, e o nosso interesse é quando ele defende um suporte, ele conclui um padrão, a gente espera a visita na próxima resistência, que seria aqui nos 24 mil dólares. Então, a gente entrando nesse bico de sinuca aqui, conseguindo romper para cima, a gente pode buscar os 24 mil. E vamos lá. Se ele buscar os 24 mil dólares novamente, vai ser a terceira vez que ele vai buscar essa região. E a chance aqui, visto que a gente está respeitando uma tendência de alta, é alta de fazer o rompimento. Rompendo os 24 mil, a gente já começa a olhar para um cenário mais macro. Que cenário macro é esse? A gente aplica Fibonacci desde o início da queda e vamos ter uma noção que a gente vem falando, ó, já faz um bom tempo, tá? Se você não sabe, que você não se inscreveu nesse canal, então agora faça isso. É muita informação relevante que eu passo pra você, e aproveita aí, deixa o seu like, que eu sei que a informação aqui não é brincadeira de criança, que o negócio é sério e a gente faz um serviço com maestria, tá? E é o seguinte, a gente tem duas regiões, um suporte e resistência aqui no caso de referência. 26 mil e 29 mil, que é a região de Fibonacci, que a gente fala assim, cara, o mercado caiu demais, a gente precisa de uma região para absorver uma força compradora para depois empurrar o mercado mais para baixo, para abrir essa possibilidade. Não significa que o mercado vai cair. A gente precisa ter novos compradores para ter novos vendedores. Os compradores viram vendedores e aí a gente vai ter possibilidade de dumpar o mercado. Então a gente tem como alvo aqui entre 26 e 30 mil dólares. Ou seja, a gente rompendo os 24 mil, a gente vai ficar cada vez mais perto dos 26, que é o nosso primeiro alvo aqui, 25 mil. E aí ali você já sabe, a gente entra nessa região aqui, a gente começa a ficar com a atenção máxima da máxima, porque o pullback pode estar sendo concluído e ele vai abrir mais espaço para novas quedas, pelo menos mais fortes, tá? Enquanto isso, a gente tem dados excelentes saindo, só que aqui tem uma pegadinha, tá? Que eu falei com vocês no nosso Instagram, se você não me segue, @DougTadeu, vocês falam, Douglas, calma aí que tem um negócio errado aí, a gente estudou lá junto e a gente chegou a uma conclusão muito bacana, e o pessoal que me segue, eu dou os parabéns, quão inteligentes vocês são. É o seguinte, nós temos o seguinte, hoje a gente conversou bastante nessa última semana sobre o payroll saindo, dado sobre a taxa de emprego e desemprego dos Estados Unidos. Significa que se a taxa de emprego, o relatório do emprego, está muito alto, muitos empregos sendo criados, isso significa que a economia está aquecida. Só que se a economia está aquecida e o Federal Reserve está aumentando os juros, não era para com o aumento de juros a economia dar uma desaquecida e a gente conter a inflação? Porque se estiver tudo pegando fogo, a inflação está pegando fogo, só tende a piorar. Então a gente esperaria, em um cenário como esse, dessa taxa de emprego ser baixa, como era a expectativa, a projeção, e o negócio simplesmente excedeu a projeção e muito. Ou seja,
O cenário, esse resultado é excelente, novos empregos sendo criados, batendo meio que um recorde. Mas, dentro do contexto para conter a inflação e esse clima de recessão, não ajuda. Aí chega a sua pergunta, o que vai acontecer diante disso? A gente já vai entender certinho como que é importante tudo isso, tá? No meio disso, vamos fazer um compilado do que realmente aconteceu. Payroll, Estados Unidos saiu 528 mil novos empregos em julho, muito acima do esperado. Beleza, taxa de desemprego foi abaixo do esperado também, excelente. Então isso aqui é um excelente ponto pra gente. Agora, se liga nisso aqui. Além da forte geração de vagas, com essa quantidade nova, massiva de empregos, a taxa de desemprego chegou ao menor nível em 50 anos também. Só que é o seguinte, tá? Significa que tudo isso mostra um mercado de trabalho extremamente forte. O mercado de trabalho extremamente forte é um mercado aquecido, é muita gente com trabalho, recebendo renda, gastando dinheiro, consequentemente a economia pegando fogo. Mas isso aqui mostra pra gente que tem um certo nível de preocupação, mesmo que isso minimize todo o medo de ter uma possível recessão que a gente vem conversando, esse medo dessa recessão, que pelo menos eu acho que já passou, ficou um pouquinho para trás e agora a situação pode ser mais lateral do que caótica para queda, tá? Então a gente tem dados positivos, só que dentro desse contexto que nós estamos vendo de recessão não é bom, porque o Federal Reserve, o Fed, já começou a conter a inflação. Só que não tá vindo resultado. A economia, mesmo com esse estímulo para dar uma segurada nela, ela tá querendo subir e pegar fogo. Então, você tá entendendo como que isso tá indo na contramão do que o Fed quer? Isso pode ser bom pra gente, pros mercados, mostra tudo mais aquecido, mas pro médio e longo prazo, essa questão da inflação pode pegar um pouco e pode piorar daqui para frente. Com isso tudo acontecendo, a gente precisa também observar o S&P 500, as bolsas, e aqui vem excelentes notícias, a gente tem que levar muito em consideração isso aqui. Agora, vamos lá, nós temos o S&P 500 já buscando aqui essa resistência anterior, a gente já conversou. A partir do momento que o S&P 500 conseguir romper isso aqui, isso vai iniciar um cenário de alta dentro do S&P 500, sendo que a gente ainda está em um cenário de queda. A gente já formou fundos mais baixos que os anteriores e o topo ele tá pau a pau aqui. Ou seja, se esse topo ficar mais acima, isso aqui é uma tendência de alta sendo criada, ou seja, reversão possivelmente para o mercado tradicional. S&P 500 vai respingar no Bitcoin se tiver alta. E a gente tem outro dado importante aqui, que não só o S&P 500, mas a bolsa da tecnologia Nasdaq também está mostrando um sentimento bullish. Está segurando em uma média e está revertendo aqui esse TSI, ou seja, a gente tem sinais que o mercado está querendo dar uma revertida, pelo menos tudo isso que está acontecendo está ajudando os mercados a subirem. E o simples fato do S&P 500 conseguir se manter nessa região acima dos 4.000 pontos, que a gente já conversou, isso aqui foi ultrapassado, a gente conseguiu, ótimo, e agora o nosso maior desafio é essa nova resistência do S&P 500 que precisa ser rompida para a gente começar um cenário muito favorável para alta em todos os mercados e o Bitcoin vai junto. Mas Douglas, você não falou que essa questão da inflação é preocupante, isso pode respingar nos mercados e no médio e longo prazo o negócio pode pegar fogo porque a inflação não vai diminuir? Sim, por isso que qual a minha tese aqui? A gente já fez um estudo aprofundado sobre o ciclo do Bitcoin e eu pelo menos tinha estimado que até o final do ano a gente ia ficar bem lateral, mas no range acima do atual. Significa que a gente no Bitcoin, a gente tem uma probabilidade, tá? Estatística que eu digo da gente fazer esse fundo ser confirmado nos 18 mil, o mercado criar um range lateral e ficar até o final do ano enrolando aqui até a gente iniciar um novo ciclo de alta, tá? Ou seja, essa lateralidade, o que pode rolar? A próxima reunião do Fed para decidir os juros é no mês que vem. Então a gente tem alguns dias aí de folga com esse sentimento otimista do mercado. Cara, o resultado foi bom, tá gerando emprego, tá tudo aquecido, sim. Então isso é bom para o mercado no curto prazo e ponto final. Médio e longo prazo, aí a situação começa a apertar. Com isso, a gente já pode esperar que até essa próxima reunião do Fed, que começa a dar uma tremida na galera, bicho, vai chegar os juros, aí o pessoal começa a mexer nos pauzinhos no mercado e começa a vender no medo. Então você tá sacando, a gente tem alguns dias até a próxima reunião, bem aquecidas, com o mercado aquecido, e quando chega a próxima declaração do aumento de juros, o mercado começa a ficar com esse receio, começa a vir essa preocupação na cabeça, consequentemente os mercados podem ter uma derrubada. Ou seja, a gente tem um tempinho de alta, depois a preocupação vem, o mercado cai. A gente vai ter um tempinho de alta, depois chega a preocupação do Fed, o mercado cai. Isso
iria levar a gente para esse range lateral que eu tô falando com vocês, mas esse tempo que nós temos entre agora e o próximo aumento de juros pode ser decisivo. Se a gente romper os 24 mil dólares, a gente pode partir para cima e começar um range lateral e aquela história de continuar e marcar esse fundo aqui para sempre. Acabou 18 mil, mas a gente ainda pode colocar isso em cima da mesa, sendo que a gente ainda tá num período meio que perigoso, tá? A gente não rompeu os 24 mil, tá uma novelinha no mercado, o S&P 500 ainda precisa romper esse topo. Então, com tudo isso levando em consideração, a gente tem um cenário otimista para os mercados no curto prazo e empurrando para o médio prazo. Agora, para o longo, a gente não quer que isso se sustente, tá? Mas os mercados podem trabalhar em correções laterais, não precisa necessariamente derreter, mas só trabalhando lateral e tirando as preocupações do mercado e trazendo dinheiro novo, ou seja, sai dinheiro, entra dinheiro, sai o dinheiro que não é muito inteligente e entra o smart money e aí a gente começa a encher o mercado com o que interessa. Enquanto isso, se você não criou sua conta na Fimex, já mostrei pra vocês lá no Instagram, por isso que eu falo com vocês, a gente fiz uma operação aqui, excelente swing trade, lá eu posto, eu tô fazendo tudo na Fimex, então eu recomendo que você crie sua conta na Fimex e abuse dessa plataforma que tá excelente, eu não tenho nenhuma coisa ruim pra falar disso aqui, é excelente e o suporte que eles estão dando pra você que é brasileiro é especial, tá? Qualquer problema, fala comigo no Instagram que a gente acaba com isso aí, beleza? No mais, um excelente final de semana, amanhã a gente não tem vídeo, mas espero que vocês fiquem excelentes nesse final de semana. Descansem, que segunda-feira, domingo, tamo aí botando fogo na lenha. É isso aí, tamo junto.